oficialmente agora, super feliz de estar aqui de volta com vocês. O mês passado a gente teve a Feira de Negócios, que foi um sucesso, graças a Deus. Tem o registro da Feira de Negócios no nosso site também. Temos lá, não deixem de conferir os artigos e a gravação de todos os webinars, e temos os podcasts também. Então, aproveitem para entrar no nosso site e conferir tudo que tem lá. E hoje, então, voltamos ao nosso formato original. A gente vai fazer um webinar super importante e com uma mediadora diferente hoje, porque a mediadora é do Brasil Talks também, então vai ser um sucesso. Mas antes de passar para ela, eu queria, como sempre, agradecer o nosso Senior Committee Group, que é o grupo que trabalha com a gente, nos ajuda com indicação de temas, com indicação de palestrantes, a gente discute bastante e cresce muito nessas reuniões que a gente tem, porque sempre tem alguém que está trazendo algum conhecimento novo ou diferente. Então, realmente, comitê, agradeço de coração para vocês a participação de vocês. E, claro, que sem eles a gente não poderia fazer nada. Então, nossos patrocinadores, todos aqui listadinhos, para que a gente possa continuar fazendo, por exemplo, feira de negócios. O ano que vem, se Deus quiser e ajudar, todo mundo tiver vacinado, a gente vai poder fazer algum evento presencial também, então não deixem de se vacinar para a gente poder voltar a ter o nosso contato pessoal e presencial com todo mundo, que nós estamos mega ansiosos para fazer. Bom, super obrigado aos patrocinadores, e com isso, então, eu chamo a nossa mediadora Brasil Talks, a Van, e então, Van, passo para você. E agradeço a todos que estão aqui com a gente. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Acredito que a maioria me conheça, mas eu aproveito para me apresentar. Eu sou a Vanessa Romão, eu sou co-founder aqui do Brasil Talks com a Patrícia e também membro desse comitê maravilhoso que nós temos, já foi apresentado para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que já tem sido pedido muito nos nossos últimos, nas nossas últimas enquetes. E eu trago duas pessoas também para conversar aqui com a gente um pouquinho sobre o tema de internacionalização. O tema que a gente vai falar hoje, a gente teve uma live em agosto para falar um pouquinho sobre esse tema, que foi com o Jeff, e também foi maravilhosa, mas hoje o que a gente vai trazer é como esse movimento de internacionalização, ele movimenta as empresas e os talentos, e traz muitos desafios para quem é do corporativo, para quem é fornecedor, porque os stakeholders internos e externos têm que estar muito bem alinhados para esse processo rodar. Então, o nosso papel é muito desafiado, e é para essa conversa que eu quero chamar a Andressa e o Enzo. Então, primeiro eu vou chamar a Andressa para ela se apresentar, a Andressa Rodrigues, que é analista de mobilidade global na Hotmart. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Patrícia, Enzo, todo mundo que está assistindo a gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. Assim, como profissional de mobilidade, falar aqui no Brasil Talks é uma honra. E eu falo aqui de BH. Eu trabalho com mobilidade desde 2013, né? Então, há 8 anos. Inclusive, fiquei surpresa em fazer essa conta, gente. O tempo está passando muito rápido. Comecei a minha carreira em mobilidade, especificamente tratando de techs, né? E passei bastante tempo especialista nesse assunto. E em 2020, um pouquinho antes da pandemia, não pensava ainda que existiria pandemia, o que a pandemia ia trazer de dificuldade para a gente. Eu fiz a transição, mudei do lado da mesa, né? Virei analista de mobilidade, e desde de maio desse ano de 2021 eu estou trabalhando na Hotmart, né? Que é uma empresa brasileira, Belo Horizontina, que iniciou como uma startup e agora já está posicionada como uma empresa global de tecnologia, atuando com produtos digitais. Então, perfeito. É isso. Obrigada, Andressa. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece a Hotmart, já usou, já é consumidora, e se não é, deixa um merchan, porque eu adoro, gente. Acho que na pandemia foi algo sensacional para a gente continuar sempre se movimentando, aprendendo, né? E eu quero também que o Enzo Cruz se apresente para a gente, ele é gerente de remuneração, benefícios, saúde e expatriados na Move. Legal. Muito obrigado, Vanessa. Quero também agradecer aqui o convite. Bom dia a todos. É um prazer poder falar com vocês aqui um pouco sobre todo esse papel do profissional, né? Principalmente o brasileiro, quando tem essa internacionalização, mas todo um contexto geral de como isso impacta as empresas. Bem, a minha experiência, eu comecei minha carreira em recursos humanos com remuneração e benefícios, e desde o início a área de mobilidade global esteve conectada, né, no meu dia a dia. Né, em momentos mais intensos e em outros momentos
mais no backstage, mas claramente esse tipo de movimento é algo recorrente no Brasil, em empresas multinacionais, em empresas brasileiras, e com certeza acho que hoje vai ser uma conversa e uma troca bastante rica. Espero que todos aproveitem. Com certeza, Enzo, obrigada. Bom, para começar a nossa conversa, eu quero trazer a Andressa para essa discussão, que vai contar para a gente um pouco como a Hotmart, que é um player recente no mundo das expatriações, tem se preocupado muito com a responsabilidade de ter uma equipe que conduz os processos de mobilidade global corretamente, o mais correto possível. Então, conta um pouquinho para a gente, Andressa, como tem sido esse processo? Exatamente, Vanessa. Na verdade, né, a internacionalização da Hotmart ela é um pouquinho mais antiga, né? Para quem não sabe, a Hotmart está completando 10 anos esse ano e já se fala de internacionalização há um tempo, desde que a gente recebeu o primeiro investimento, né, de uma empresa holandesa. Mas no início, né, como que funcionou? Uma expansão para a Holanda, para a Espanha, com contratação de troopers locais, né? Para quem não sabe também, trooper é o apelido carinhoso que chamamos nossos colaboradores, né? Então, a nossa cultura é muito pautada no universo geek. Então, se eu usar trooper, estamos falando dos colaboradores. E na época, né, com troopers locais, poucos troopers locais, com a intenção realmente de dar um suporte para os nossos usuários, né, que já estavam em vários países. Porém, a expansão continua acontecendo, né, para outros países, Colômbia, México e Estados Unidos, mas só em 2021 se identificou a necessidade de realmente estruturar um programa de mobilidade global mais robusto, né, até mesmo para corroborar com o aumento, né, desses escritórios que já existem e também possível expansão para países diferentes. E aí sim que foi criado pela primeira vez a política de mobilidade global de expatriados, né, que é uma política de LTA, né, estruturação de benefícios, como que fica a questão da remuneração dos expatriados dentro da Hotmart. E aí que eu entro, né? Como eu disse na minha apresentação, eu cheguei aqui na Hotmart em maio de 2021, e é muito interessante ver como que esse caminho se deu, né? A gente, com certeza, você conhece, eu conheço nossos colegas que viraram profissionais de mobilidade por acidente, né? São pessoas que estavam ali no RH, ou às vezes nem mesmo no RH, às vezes do jurídico, né? Que foram envolvidas em uma conversa. Olha, precisamos movimentar pessoas, movimentar talentos. E aí as empresas acabam, né? As pessoas acabam tendo que se especializar ali na hora para seguir com esse caminho. Né, e a Hotmart fez um caminho um pouquinho diferente, né, que foi no momento de identificação da necessidade de estruturação de um processo mais robusto, realmente, antes, inclusive, de Andressa chegar, né, buscar por parceiros, por stakeholders internos e externos que pudessem trazer expertise, práticas de mercado na criação de política, na criação de benefícios e com a abertura da minha posição, né? Então, é bastante legal, porque eu consigo trazer a minha experiência de mercado, seja já como analista de mobilidade mais generalista ou especificamente na parte de techs, né? Que é a maior parte da minha experiência. Então, eu tenho a oportunidade de colocar o meu tom, de trazer, de realmente sentar à mesa, né? Foi esse momento de precisamos de alguém que entende de mobilidade para construir isso aqui em conjunto, né? E claro que sem perder nossos pilares principais da empresa, né? O Love, que é o pilar, que é o maior diferencial da Hotmart, né? Que seria o Imports, ele está presente em toda a construção desse processo, né? Junto com realmente a experiência, né? Tudo que eu aprendi e consigo pegar muito do Brasil Talks, de grupos de mobilidade que a gente sabe que existem. Ai, que ótimo, do Brasil Talks pode vir sempre, né? Nossa convidada, super. Andressa, eu quero pegar um gancho do que você acabou de dizer sobre construção em conjunto, né? Andressa chega em 2021, mas já tinha algo sendo construído, né? E o que eu queria, assim, agora que você comentasse um pouco, é como é indispensável a gente mencionar a importância dos stakeholders num processo de internacionalização, tanto os internos como os externos. E eu queria que você comentasse um pouco dessas parcerias, de como é importante ter qualidade durante um processo de internacionalização
internacionalização e como essa parceria ela tem que ser estabelecida de forma clara, transparente, principalmente em países onde tudo vai ser começado do zero, né? Então, você comentou da Holanda, imagino a dificuldade de você começar a desbravar um novo país e partindo aqui do Brasil, então eu queria que você comentasse um pouquinho desse lado. Não, com certeza. A importância dos stakeholders, ela na verdade, é essencial, né? A parcerias iniciando bem, se a gente pensar bem no micro, já é muito importante quando uma pessoa de mobilidade tem que contar, por exemplo, com seu colega de folha, com seu colega de benefícios, falando no RH, né? A partir daí, conversar com o pessoal do financeiro, facilities, legal, todos os stakeholders internos já são muito importantes para que isso aconteça, né? Como eu mencionei, eu cheguei um pouquinho avançada, né? Quando eu cheguei, já as primeiras expatriações já tinham ocorrido, né? E qual que foi o caminho? Foi realmente identificação de stakeholders externos, né? Então, consultorias que conseguiram ajudar em diversos sentidos, como, por exemplo, a estruturação de remuneração, né? De tax, como que vai funcionar? Como que vamos estruturar? O pagamento vai ser todo no host? Vai ser split, né? Essas análises que sabemos que são muito importantes para a manutenção do programa de mobilidade, né? Além disso, treinamento intercultural, né? Como vamos treinar nossos troopers para essa movimentação, né? Essa abertura, essa saída do Brasil para outros países, para atender os nossos usuários principalmente, mas também pensando nos troopers, né? Teremos expatriados em outras localidades, consequentemente, equipes em outras localidades. A Mari abriu um sorrisão agora, tá? Só para você saber. Oi, Mari! E como que vamos tratar? Como que vamos garantir que os nossos brasileiros expatriados, né, consigam se adaptar a essa nova cultura, a esse novo escritório, a esse novo, a nova cultura mesmo dos troopers contratados localmente, e ao mesmo tempo como que o Brasil vai entender essa internacionalização, né? Uma empresa que há pouquíssimo tempo era uma startup, com cultura de startup, né? Vocês conhecem muito bem, a gente brinca na Hotmart que os anos na Hotmart são anos de cachorro. Cada um ano equivalem a 7 anos, é tudo muito rápido, né? E como que a gente faz isso de uma maneira correta, né? Sempre prezando muito pelo compliance, como a gente já disse, ágil, né? Cultura, sangue de startup e sem perder o love. Então, realmente, a busca por parceiros que estejam na mesma página, né? Integrados com essa cultura, tanto internos quanto externos, é essencial. Maravilhoso, acho que todo mundo aqui, tanto quanto eu, estão encantados. E como a Hotmart tem feito esse processo junto com você, Andressa. E é muito interessante, né, de ver como essa construção ela está pautada junto com a área de Global Mobility, com esse processo de internacionalização, junto com essa preocupação de fazer o processo funcionar de forma correta, sem perder o love, que os troopers sejam, né, bem recebidos aqui e tenham todo o apoio necessário para ir para o exterior. E aí é importante trazer um ponto que já foi levantado aqui por você sobre as diferenças interculturais. E agora eu quero chamar o Enzo para essa conversa, principalmente por conta da experiência dele em internacionalização, em empresas que estão nesse movimento. E Enzo, eu quero que você comente sobre a sua experiência e essa importância de inteligência intercultural no processo. Legal, obrigado, Vanessa. Bem, como eu comentei lá no início, né, mobilidade global vem sendo algo que eu tenho contato desde o início da minha carreira dentro da área de recursos humanos. E uma coisa que eu percebo muito claramente, né, e às vezes negligenciado por algumas empresas, por outras com muita atenção e dada bastante importância, é esse processo, né, de inteligência intercultural, o treinamento intercultural para esses profissionais que estão saindo das suas localidades, né? E quando a gente fala de brasileiros, a gente vai acabar topando sempre, né? Quando viaja para um país fora para trabalhar, muita diferença na forma de comunicação, na forma de conduzir os processos, na forma de trabalhar. Então, por isso, esse é um típico benefício ou uma típica ação na internacionalização de um profissional que precisa de atenção, né? Então,
É muito comum você mandar um profissional para fora do país, ele ser muito bem sucedido na sua localidade, e lá fora ele tomar um pouco mais de tempo para a engrenagem começar a rodar, para ele entregar os seus resultados e ele conseguir concluir aquilo que ele foi proposto, né, nesse projeto. E, em paralelo a tudo isso, a gente não pode esquecer que, muitas vezes, talvez na maioria delas, famílias estão envolvidas, né? Cônjuges, filhos, e a adaptação desta família é passo fundamental para o sucesso desse profissional lá fora, né? Então, essa parte de inteligência intercultural, dessa adaptação, quanto mais rápido ela for feita, mais sucesso ou chances de sucesso a gente vai ter durante uma internacionalização. E aí, ao longo desses anos, né, ao longo da minha carreira, eu venho observando um ponto bem interessante sobre essa questão da inteligência intercultural. Se você observar como que as empresas lidam com isso, ou onde que isso está inserido, é muito comum você encontrar dentro da área de Global Mobility. Só que você não vai encontrar, em todos os momentos, esse tema sendo abordado fora da área de Global Mobility. E o que eu queria trazer para vocês aqui está na hora da gente começar a colocar isso dentro de um pipeline de desenvolvimento das pessoas fora da área de Global Mobility, né? O que acontece? O mundo se transformou num momento digital, né? Tudo hoje gira em torno de você ter interação com diversas culturas. Não foi só agora no mundo digital que isso começou. Antes já existia, com os conference calls, com as reuniões nas salas de vídeo internacional. E a gente, hoje, quem está dentro de Global Mobility e tem a chance de tocar em projetos fora desse subsistema de recursos humanos, que normalmente está em RH, né? Consegue observar que existe uma dificuldade ou existe uma oportunidade muito grande dessa interação de diferenças culturais, e quanto mais um entender o outro, a gente ganha eficiência, a gente ganha interação, a gente ganha conexão, né? Então, nesses anos, vou trazer algumas experiências que a gente pôde observar, né? A gente aprende em treinamentos de como fazer uma reunião, leve sua agenda, para que as pessoas saibam do que se está falando. Mas, se a gente parar para observar, isso vem de treinamentos de muitas multinacionais que estão aqui no Brasil, que estão trazendo a cultura deles para cá. Porque é muito comum você ver um brasileiro, por exemplo, começar uma reunião sem agenda. E para nós tudo bem, né? Porque a gente é assim. Só que o americano não é. O inglês, de jeito nenhum, né? Então, você levar para uma reunião com um inglês, por exemplo, talvez vários europeus, uma agenda muito simples, explicando para ele que não vamos ter agenda nas próximas reuniões, porque a gente quer este tipo de interação, ele já entende qual é o drive da reunião. Ele já sabe que as próximas reuniões, para tratar aquele tema em específico, nós não vamos ter agenda específica, porque eu quero justamente uma troca natural entre os participantes, já traz para ele a intenção da reunião e ele não se preocupa. Agora, se você leva isso na primeira interação, sem agenda nenhuma, ele fica perdido. E se a gente não dizer isso para o brasileiro, ele não vai conseguir começar correto. Então, esse é um exemplo do quanto a inteligência intercultural faz diferença fora da área de Global Mobility. Eu posso ter uma área de finanças começando um projeto internacional, lidando com 5, 6 nacionalidades diferentes, e às vezes ele não leva isso, e é o Brasil conduzindo. Então, esse é um típico exemplo bastante interessante, simples, e que faz diferença, gente, acreditem. Você ganha respeito de outras nacionalidades e você começa a ter um tipo de interação bem diferente com europeus. E eu vou trazer outra bem interessante que eu aprendi nesses últimos anos de interação com o tema, né? A gente sabe que os europeus são mais diretos, né? Talvez o inglês bem cirúrgico em alguns comentários dele,
Mas vocês sabiam que os argentinos também são assim? Então, se você, durante uma reunião, né, não questiona o argentino, você não, entre aspas, duvida do que ele está trazendo, né, para poder fazer uma interação com ele, você não ganha o respeito dele, porque culturalmente é o que ele gosta. Ele quer que você tenha esse tipo de interação, traz credibilidade para a conversa. E assim você começa a fazer conexão com outras nacionalidades e ganha eficiência, velocidade, ganha resultados, né? Então, eu acho que um pouco do drive da nossa conversa de hoje, né? A internacionalização, né? As empresas brasileiras lá fora, ou até mesmo quando eu trago alguém aqui, a gente precisa se preocupar com isso, porque eu não preciso ser um expatriado para ter esse tipo de tema trabalhado, né? Basta estar numa posição que hoje exige uma interação internacional por vídeo, viagens ou expatriação, você precisa desse tipo de inteligência. Então, hoje, sempre que a gente começa a ter esse tipo de discussão nas empresas, a minha recomendação é que a gente coloque isso na mesa, porque se eu tenho um projeto, se eu tenho uma interação de várias culturas, por que não começar com um tipo de interação onde eu já coloco todo mundo na mesma página, trago curiosidades entre as culturas, entre as interações, e assim a gente cria pontes com essas nacionalidades, com essas culturas e com as pessoas. Eu não tenho dúvida de que isso traz resultado no dia a dia, para os projetos e para a conclusão de muita coisa que às vezes a gente vê empacada por simplesmente não conseguir se conectar com o outro lado do oceano ou do planeta. Porque trabalhamos com pessoas, né, Enzo? No final do dia, e acho que isso que você está trazendo é o human touch, que muitas vezes a gente fala, mas não só o human touch do detalhe, da preocupação, mas é de construção de pontes. Isso que você trouxe para a gente é valiosíssimo, não só para empresas em processo de internacionalização, mas no meu próprio dia a dia, acho que no dia a dia de todo mundo que está aqui, né? Como que eu construo pontes? Porque sem essa construção de pontes, a chance de insucesso é altíssima. Né? Então, esse human touch não é nem uma questão só do human touch, do nosso dia a dia, mas é do quanto a gente consegue construir e atingir os objetivos em comum. Né? Pegando o gancho da Andressa, é também um movimento de stakeholders. E se a gente olhar planos de negócios, não vai estar lá construção de pontes interculturais, não vai estar isso, e deveria. Como a gente consegue construir através do humano, não vai estar numa pauta de negócio, mas é extremamente necessário. E aí, como você trouxe muitas preocupações, e agradeço por tudo que você está compartilhando, Enzo, eu quero trazer mais uma provocação para você. Como que você vê o papel do profissional de RH nesse processo? Então, você trouxe, né, o sentar à mesa, tomar decisões, trazer informações, e até como a área de GM lida com isso tudo, às vezes até sem perceber. Então, trazendo um pouco mais, aprofundando essa sua fala de como a inteligência intercultural ela é muito mais transversal e muito maior do que só a área de Global Mobility. Olha, eu acho que a primeira preocupação que um profissional de RH que está inserido dentro do Global Mobility precisa ter é que a atenção dele não deve estar na operacionalização de um processo de expatriação. Né? A operacionalização ela é parte natural que todo mundo vive quando você precisa fazer uma viagem internacional, de férias, a trabalho ou numa expatriação. Você vai ter que lidar com questões de visto, com mudança, com bagagem, com todo essa parte mais burocrática e importante, né? Diga-se de passagem, porque às vezes por conta de uma documentação errada que você esqueceu, você não vai, você fica parado no aeroporto. Mas ela não é a que vai fazer a diferença no fim do dia, na minha opinião, no sentido de adaptação, porque o sucesso desta etapa inicial, ela é importantíssima, mas depois que você atinge o sucesso nesta etapa, você já está lá e você já está entrando na fase de se adaptar e se integrar àquela nova realidade. E esta é a parte, talvez a segunda parte de sucesso, só que ela começa antes. Por mais que não seja o tempo demandante maior no início,
ela tem que ser iniciada antes. Assim como a gente, né, sabe que o processo de mudança começa, né, desde você preparar a sua mala para a sua viagem, você olhando o que você quer levar nas suas férias, ou até embalando todos os seus móveis para ir para fora do país. Mas essa parte de adaptação ela tem que começar antes. Então, minha recomendação profissional de recursos humanos que está dentro de Global Mobility é: olhe o contrato dele de expatriação, veja quais são as condições que ele tem de remuneração, benefícios, né, de suporte para que ele vá lá, entenda qual é o papel de cada um desses pilares na proposta dele, para que você consiga direcionar ele sempre que tiver alguma necessidade de forma mais cirúrgica. Porque entender de remuneração, entender de benefícios, se aprofundar dentro dos temas que são um pouco diferentes da área de Global Mobility, é fundamental para você apoiar esse profissional na ida dele. Por isso que, vou até pegar um gancho, né, da Andressa aqui. Muito comum a gente encontrar um profissional que começa ou cai de paraquedas dentro da área de Global Mobility. Mas eu posso garantir para vocês que é muito comum você encontrar um profissional de benefícios e remuneração indo para a área de Global Mobility. Por quê? Porque já tem esta parte. E aí, quando ele entra nesse mundo, ele já naturalmente começa a dar atenção para esses temas. E aí ele tem que aprender a parte operacional e fazer com que essa parte operacional vá com sucesso. Mas na hora em que isso acontece, ele rapidamente consegue olhar os outros temas, porque ele já trabalha com isso no seu dia a dia, né? Então, não se limitem aos processos naturais e talvez mais intensos de uma expatriação e dentro da área de Global Mobility. Você precisa migrar e começar a conhecer outros subsistemas de recursos humanos num nível de profundidade que possa ajudá-lo. Porque, às vezes, o cara vai estar lá do outro lado. Ele vai ter um problema de treinamento e desenvolvimento, ele vai ter um problema de recrutamento e seleção, ele vai ter um problema de benefícios. E a primeira pessoa que ele vai ligar é para você lá atrás, no país de onde ele saiu, né? E, às vezes, não é você que vai resolver, mas você tem que saber direcionar, porque isso vai ajudar na adaptação dele. Então, você não precisa resolver o problema dele, mas você precisa saber como direcionar. E aí, aos poucos, lá ele começa a soltar, né, a mãozinha do país de onde ele saiu e começa a se adaptar lá. Então, entender dos outros subsistemas é fundamental. Exato. Foi picado pelo bichinho de Global Mobility, se apaixonou, mas não pare por aí. Eu acho que esse recado, ele vale tanto para o profissional do lado do corporativo, como do lado do prestador de serviço. Porque muitas vezes acontece isso, né? De você criar realmente, voltando à tua fala, né? Essa relação de confiança. Você estabelece, você cria, né? Isso de, nossa, eu confio, o Enzo que está cuidando de mim, confio no Enzo, então eu vou procurar o Enzo para tudo, né? Já foi estabelecida essa relação. Então, como que a gente consegue abordar, direcionar e realmente ser diferenciado no que estamos fazendo? Acho que esse é o principal ponto, sem se limitar num quadradinho chamado de M, né? Com certeza. E aí, tratando disso, é muito interessante o que a Andressa contou pra gente, quando a gente estava conversando sobre o tema, sobre uma área que tem lá na Hotmart, que aí sim rompe também várias caixinhas, que é uma área de localização. Conta pra gente, Andressa, o que é essa área na Hotmart? Exatamente. Tem muito a ver com, fazendo um super gancho com o que o Enzo trouxe agora, né? E é muito interessante que essa área nasceu fora de talentos, né? Fora do RH. Então, estou em talentos, eu sou de Global Mobility, mas eu recebi informação dessa área como trooper, e não como RH disseminando, ou seja, já demonstra a preocupação da empresa em pensar nessa questão da parte intercultural, não apenas na expatriação, mas como o dia a dia da empresa, né? Como pessoas que vão fazer negócios com outras pessoas de outros países, pessoas que vão contratar pessoas de outros países, né, talentos de outros países. E a área de tradução e localização, né, além de fazer o trabalho conhecido de tradução, ela é responsável realmente por localizar o conhecimento e a cultura, né? Qual que é a ideia? Eu acho muito engraçado, vou contar a minha experiência, né? Eu sou trooper recente, como eu disse, desde maio.
né? E aí, quando a gente entra na Hotmart, a gente tem acesso à nossa própria plataforma com vários treinamentos internos, né, de diversos assuntos. E eu localizei com facilidade, né, a seção da área do pessoal de tradução e localização, em que eles tinham feito playbooks de localização. O que são os playbooks de localização? São realmente guias por escrito, né, falando de cultura, né? Então, culturas de alto contexto, de baixo contexto, onde estamos localizados, quais nossos países, né? O Enzo trouxe o exemplo da agenda, perfeito, né? Eu tenho até um post bastante legal do nosso diretor comercial que está no LinkedIn, em que ele conta lá atrás, ele não era um expatriado, ele não estava na situação de receber um treinamento intercultural, né? Como parte do pacote de mobilidade, como eu mencionei, mas ele precisou desse tipo de orientação, né? E ele mesmo disse, né? O time de tradução e localização, né? Com esses playbooks, com esses treinamentos específicos, foram eles, por exemplo, que deram dicas sobre vestimenta para chegar numa reunião no México. Né? Ou quando a gente está falando espanhol, o espanhol da Espanha ele é muito diferente do espanhol da América Latina, né? Então, a existência dessa área que disponibiliza, por exemplo, em um treinamento inicial para um novo trooper, playbooks de todos os países os quais estamos atuando atualmente, né, com troopers trabalhando nesses países, não só para fazer negócios, né, não só para atender nossos usuários, que estão já em diversos países, além do que atuamos, mas também para conversar com nossos colegas locais, né, manter essa cultura intercultural, manter essa prática intercultural, não apenas externamente, mas internamente, até para garantir que essa nossa cultura original da startup, né, esse love seja mantido e não seja perdido ou mal interpretado, podendo até ser mal interpretado, a depender de como cada cultura recebe, né, determinado tipo de informação. Então, isso é bastante interessante e bastante disseminado dentro da empresa, não apenas no RH, não apenas para expatriados, mas para todos os troopers. Nossa, tenho certeza que os troopers são muito felizes. Me deu até vontade de querer um playbook na próxima viagem que eu for fazer, até pessoalmente, né? Olha que interessante esse olhar. E eu acho interessante como também, Andressa, você traz, o Enzo também, né? Mas trazendo a experiência da Hotmart, como a interculturalidade é tratada de forma leve, né? Para criar um playbook e não ficar com uma cara de aula. Né, porque ainda tem muito, né? Acho que isso também está muito da nossa cultura brasileira, que quando a gente recebe conhecimento, ela tem que vir em formato de sala de aula. E tem muitos paradigmas que a gente tenta quebrar, né? Quando vai vender a ideia do treinamento, fala, não é uma aula, não é, a gente não vai te ensinar, não é livro de história. E é muito legal que a Hotmart quebra realmente esse paradigma e traz isso num formato de playbook. Adorei a ideia. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando um tempão, eu sei disso, mas eu queria agora a gente começar a canalizar um pouquinho para o nosso fechamento. Eu queria que, Enzo, você finalizasse um pouco aqui da nossa conversa, trazendo um pouco da importância desse olhar macro, né? Você já falou bastante disso, e eu acho que a sua experiência com inteligência intercultural, ela é muito, muito extensa, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Natura, no momento em que isso já estava acontecendo, e aí eu queria que você deixasse, né, como uma mensagem final, para quem ainda vai passar, ou já está passando, por um processo assim, dentro da sua empresa, ou com o seu cliente, que mensagem você deixaria dessa importância do olhar macro da inteligência intercultural? Posso só dar uma interrompida aqui antes do Enzo encerrar? Queria trazer um pouco dos comentários, assim, eu não vou ler todos os comentários, porque tivemos uma participação super alta, mas muita gente concordando com o que vocês estão falando, muita gente querendo virar trooper, Andressa. Venha! As portas estão sempre abertas. Então tá. Enzo, o pessoal dizendo quantas reflexões, quantas dicas boas que você está dando. Eu realmente vou dar uma opinião minha aqui entre ter sido corporativa por tanto tempo e hoje estar do outro lado também. Acho que tudo que vocês falaram faz total sentido. É um absurdo a pessoa, às vezes, focar, o profissional de GM, às vezes, focar só naquele pedacinho do assignment, quando a gente sabe que aquilo, na realidade, é o ponto final, né? Tudo que aconteceu até lá e o que vai acontecer enquanto a pessoa ainda está em assignment. A importância dos playbooks aí para poder ajudar e alinhar. Então, realmente, todo mundo concordou aqui, Paola concordou, Christian concordou, Mabel comentou bastante, Silvia, Silvina também,
ou seja, e a nossa guru da interculturalidade também dizendo aqui, a Mari Barros, que é a nossa guru de todos, né, concordando também da parte da interculturalidade dentro de uma internacionalização, acho super importante. Só queria trazer isso, que eu fiquei de trazer as perguntas, não tivemos perguntas, mas tivemos vários comentários concordando com o que vocês estão falando, então realmente parabéns pelo conteúdo. Obrigada. Obrigada, Paty. Passo para você lá, agora. Enzo. Obrigado, Patrícia. Olha, o que eu poderia trazer de mensagem final sobre tudo que a gente vem falando, né? Eu queria deixar uma mensagem final, talvez aqui, acho que a maioria absoluta são brasileiros neste fórum, né? Nessa audiência. Puxando o gancho para o que você falou sobre não é uma aula de história, sabe, Vanessa? Uhum. A história de um país, a história de uma cultura define como a gente vai, ou define, não sei se define, mas deixa muito forte a forma como nós nos comportamos no mundo do trabalho, né? Então, o que eu tenho de mensagem aqui para nós brasileiros é que a gente acredite principalmente muito na nossa entrega, nos nossos resultados. O brasileiro, quando vai para fora, ele se destaca, né? Nós, infelizmente e felizmente, né, todos os brasileiros que são expatriados, eles têm uma condição ou tiveram oportunidades muito boas de se construírem como profissionais e quando vão para fora eles se destacam muito forte, por N motivos, né? Mas muito do que a gente se destaca, às vezes também pode ser um ponto onde a gente pode acabar tropeçando, porque o brasileiro trabalha muito, né? O brasileiro, ele se dedica muito, né? E às vezes não entende porque outras culturas não ficam até tarde trabalhando 7, 8, 9 horas da noite, né? E o brasileiro, na sua grande maioria das vezes, quando vai para fora, faz isso por prazer, faz isso porque é o que ele quer, faz isso porque é a entrega dele. E a outra cultura, às vezes, não faz. E não tem problema, né? Não é errado. Ele teve uma outra história, ele teve uma outra cultura que o definiu daquela forma, né? Então, o que eu gosto do Brasil, da característica nossa brasileira é essa flexibilidade. Então, vamos usar essa flexibilidade para a gente entender que a nossa adaptação cultural pode ser muito mais rápida e trazer ainda mais muito resultado para as nossas carreiras, para as empresas onde a gente está hoje ou pode estar no futuro, né? Então, acreditem nessa potência que é a forma como o brasileiro trabalha, a forma como o brasileiro interage, é flexível, né? É visto lá fora. Eu acho que a gente precisa derrubar um pouco, né, a nossa característica, ou talvez os nossos pensamentos de que nós somos um país de terceiro mundo. Isso existe, tá? Não se iludam, né? Nós brasileiros fazemos isso. Quando a gente vai para fora, às vezes a gente, sem perceber, nos nossos pequenos comentários, a gente acaba diminuindo porque a gente não se sente, talvez, uma das potências do mundo, mas pelo contrário. Nós somos relevantes, nós somos fortes, nós fazemos a diferença grande lá fora. Então, essa é a mensagem que eu posso trazer para vocês, vendo os brasileiros tendo sucesso lá fora, e não tenho dúvida de que esse mix de cultura que nós temos aqui dentro do território nacional é uma das nossas fortalezas. Então, vamos usar ela para a gente entregar cada vez mais resultado e a gente se adaptar mais rápido nessa internacionalização que o Brasil vem construindo nas últimas décadas. Uau, Enzo, que mensagem, hein? Maravilhoso. E eu também quero trazer a Andressa para deixar o ponto final, e só para comentar, Enzo, o que você disse, não podemos esquecer de nos valorizar. A gente já trouxe isso em outro webinar, onde também tivemos a presença de brasileiros morando no exterior, que falaram muito disso, Enzo. O brasileiro faz a diferença. Então, não está na gente também nos diminuir quando a gente sai do Brasil. Não é para fazer isso nem aqui, nem lá fora, né? Mas o ponto é, estamos lá fora fazendo a diferença. Então, muito obrigada pela sua fala, por tudo que você compartilhou com a gente. Eu quero ouvir um pouquinho também da Andressa para deixar para a gente o recado final.
Eu quero trazer um ponto em relação ao que o Enzo disse anteriormente, agora dando uma dica para os meus colegas profissionais de Global Mobility, né? E essa questão de fazer a diferença, né? Como profissional de Global Mobility que entrou na empresa justamente para trazer o processo, para trazer o processo de mobilidade no compliance, né? Tratar o básico, né, da mobilidade, e encontrou um contexto em que a parte intercultural, o assunto intercultural já estava sendo tratado de maneira natural na empresa, eu vejo como que fica mais fácil quando a gente está nesse contexto. Né? Muito mais difícil quando se trabalha em algum contexto, em alguma empresa, em que você tem que fazer o seu trabalho de dia a dia de mobilidade, que sei que muitos aqui devem passar por isso, né, na rotina, e as demais áreas, né, as áreas que não têm nem relação com o RH, não estão interligadas de maneira intercultural, não estão dando a devida atenção a esse assunto. Então, aproveitem, podendo dar uma dica, né, dessa experiência que eu tenho, se vocês não estão numa empresa que faça isso naturalmente, se coloquem à mesa também nessa questão. Né? Se vocês tiverem a abertura para trazer não apenas o processo de mobilidade, não apenas se envolver com a parte de remuneração ou com a parte de benefícios, que, né, sai um pouco da caixinha do Global Mobility tradicional, se vocês puderem ir um pouquinho além, né, às vezes tentem trazer uma área de localização para a empresa de vocês, né, como ponto de partida do RH. Isso já vemos com a aplicação de treinamentos interculturais para expatriados, né, que é um benefício que é comum empresas oferecerem. Por que não para não expatriados? Por que não para empregados que apenas trabalham, né, e vivem em um contexto internacional, não necessariamente morando em outro país? Então, Perfeito. é isso. Muito obrigada, Andressa, Enzo. Acho que o que vocês trouxeram é para transformar nesses 45 minutos a manhã de todo mundo. Com certeza dá para começar a aplicar ainda hoje. Coisas não só que a gente ouviu de vocês para o RH, para os nossos clientes, né, para quem quer que seja, mas para a nossa vida também. Né, o quanto a gente também tem responsabilidade intercultural sobre todas as ações que temos no nosso dia a dia. Desde o que o Enzo falou, arrumar a mala para fazer uma viagem, até ter um impacto num expatriado brasileiro que está indo para a Holanda e a Hotmart está começando tudo por lá. Então eu quero muito agradecer em nome do Brasil Talks a vocês dois e quero fazer o gancho com a dica de leitura da Silvia, só para a gente não perder, e ela contar um pouquinho para a gente o que ela planejou aqui. Deixa eu só liberar o acesso da Silvia e deixar ela contar para a gente o que ela vai trazer aqui nessa dica de livro aqui. Silvia, já pode falar. Bom dia, pessoal. Hoje, para mim, esse webinar foi mais um aha moment, como esse livro no passado foi para mim. Quando eu encontrei esse livro alguns anos atrás, eu buscava trazer um pouco de conhecimento da academia para o nosso mundo de mobility. Ele foi fundamental. E foi curioso esse webinar hoje, porque ele tem um capítulo exclusivo falando sobre aspectos culturais importantes na gestão de Global Mobility. Então, convido a todos a conhecerem. Esse é um livro que propõe uma discussão acadêmica, trazendo para o nosso universo corporativo sobre o processo de internacionalização do RH de empresas brasileiras. E ele traz dados que não são muito comuns a gente encontrar por aí. Então, convido a vocês a conhecerem e aproveitarem desse conteúdo. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada a você, Silvia. Eu, como tenho inside information privilegiada, já comprei o livro, já estou lendo e estou adorando. Então, realmente, não deixem de ler. Esse livro realmente traz muita coisa, muita informação e até educativa, eu achei em alguns momentos, assim, de como você deve se comportar e o que você pode fazer. Só queria dar meu pitaco aqui também no comentário da Andressa, como é importante a gente fazer essa transformação do profissional de Global Mobility para uma pessoa estratégica e menos operacional. Então, vocês que ainda são profissionais de RH, eu não sou mais, a Van também não, mas a gente luta por isso, com vocês por unhas e dentes. Vocês têm que se tornar, sim, estratégicos, têm que tentar sentar na mesa de decisão,
Eu sei que às vezes as empresas são multinacionais, com a sede, e a gente aqui é apenas uma regional, mas a gente consegue devagarinho ir e fala com um, fala com o outro, porque é muito importante a gente compartilhar o nosso conhecimento e também educar o pessoal de outras áreas do que Global Mobility realmente é. A gente não está aqui só para fazer uma mudança de uma pessoa indo daqui para lá ou de lá para cá. A gente está aqui para ajudar em tudo, e em colaborar com tudo. Então, não deixem, fiquem com isso na mente de vocês e procurem sempre estar num lado mais estratégico e um pouco menos operacional. Às vezes a gente tem que fazer o operacional, não tem problema nenhum da gente fazer esse operacional, a gente senta e faz também, mas não nos tornemos apenas operacional, porque nós não somos, nós somos profissionais de RH, concordo, Rô, tá bom, desculpa, nós somos profissionais de RH sim, cada um no seu ambiente, e estamos aqui para apoiar todo mundo, sempre, em todo e qualquer momento. Bom, Van, você quer colocar a pesquisa aí, para o pessoal já ir respondendo? Tenho certeza que vai ser um sucesso esse resultado da pesquisa aqui, porque, olha, Enzo e Andressa, super obrigada pelo que vocês compartilharam. Eu também já estou mudando aqui, eu e a Van vamos ser Troopers K2, né? Porque a gente também quer ser Trooper do nosso jeitinho. Tá? Que bom. Foi muito bacana tudo que vocês compartilharam com a gente, tenho certeza que enriqueceu todo mundo. Com certeza, super, super obrigada. Não deixem de ler o livro da Silvia, porque que nem eu falei, eu como tinha informação privilegiada, já comprei, já estou lendo e já estou adorando o livro, realmente vale a pena. E aí, mais alguns comentários aqui do lado, todo mundo elogiando, agradecendo, falando da importância, então realmente, vocês contribuíram muitíssimo para a nossa comunidade de Global Mobility, que é o objetivo do Brasil Talks, né? Muito bom, gente. Se não aparecer na tela de vocês a pesquisa, a gente vai mandar também por e-mail depois, tá? O Zoom fez uma atualização, então tem gente que recebe e tem gente que não recebe. Mas não fiquem preocupados que depois todo mundo vai receber, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Andressa e o Enzo, acho que já foi gostoso desde o planejamento, a gente já está há algum tempo planejando o nosso webinar de hoje, então já foi muito gratificante e enriquecedor conversar com vocês já no planejamento. Eu tenho certeza que hoje foi muito, assim, enriquecedor novamente. Eu gosto dessa palavra porque acho que representa muito bem o que vocês trouxeram para a gente. Foi experiência, foi trazer o que vocês estão vivendo e principalmente prática. A gente quer que depois de hoje, como eu disse, possamos fazer diferente e nunca esquecer de algo que eu e a Patrícia a gente sempre fala, que é o Human Touch. Sem ele não tem como a gente fazer nada, principalmente em relação aos nossos clientes, às pessoas em geral, e agora, até como o Enzo disse, fazendo minha mala, eu vou pensar nisso antes de viajar. Que agora já está dando para viajar um pouquinho mais, né? Então a gente, planejando as próximas viagens, com certeza é levar essa bagagem, essa responsabilidade intercultural com a gente para onde formos. Muito obrigada, gente. Paty, como eu disse, se não aparecer a pesquisa, depois a gente manda para vocês, tá bom? Beleza. Obrigada, gente. Nos vemos, então, no webinar do mês que vem. E não deixem de consultar o site para ver os artigos e as gravações e os podcasts para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.